Bem-vindo ao podcast da MAM. Neste episódio tenho uma convidada muito especial, a doutora Carmen Silva, psicóloga perinatal, uma pessoa muito simpática que acho que vocês vão gostar muito, porque eu também gosto muito dela. E Obrigada! é verdade, Já é começamos de logo com os coração, a elogios, sério. já gostei. Mas é de coração. Para quem não sabe, a doutora Carmen foi mãe há pouco tempo. De certeza que tem muitas peripécias para nos contar, mas eu quero que ela nos diga aquela peripécia que tu não estavas mesmo à espera. Eu vou tratá-la por tu, porque eu já conheço a Carmen e Claro, tenho claro alguma que à sim. vontade com ela. Portanto, não levem a mal. Eu prefiro assim, acho que faz as conversas Faz melhores. sentido, Portanto, claro. faz mais sentido. Olha, eu estou assim super feliz de estar aqui a falar contigo. Quero agradecer este convite. Estou aqui a desejar que, pronto, que obviamente o teu projeto corra super bem, não é? E para mim é assim, uma honra muito grande estar aqui e ter a oportunidade de falar sobre estas coisas todas. Então vamos já à peripécia, não é? Olha, eu não sei se é uma peripécia, mas isto, eu até falei com o João e disse, olha, vou fazer isto e perguntar-me uma peripécia, vou falar sobre quê, porque, sei lá, às vezes são tantas, nem uma pessoa, o dia é sempre uma montanha russa, uma aventura, então selecionar uma às vezes é diferente, mas vou contar uma que me impactou, porque primeiro fiquei muito assustada, depois super tranquilo, né? Mas Sim. eu, quando comecei a ficar sozinha, a licença do João acabou, eu comecei a ficar sozinha com a Olivia, que é a minha filha, e decidi, pronto, ainda bem, né? Então a hora do banho era sempre um suplício para mim, Não ela gosta? chorava o tempo todo, desde que eu lhe tiro a roupa até que eu volto a vestir e mais uns A minha minutos filha adora depois. tomar banho, portanto, Minha não. filha, não, é muito difícil, pronto. Então eu disse, bem, coragem, tu és capaz de tudo, mãe, tu vais dar banho a esta filha sozinha, portanto, vamos lá. E então comecei a dar banho e disse, bem, se calhar ela não gosta porque eu ponho a água aos 36 graus. Vou pôr um bocadinho mais quente, nada de mais, né? Sempre a medir a temperatura. Vou pôr um bocadinho mais quente, porque às vezes ela pode ter fria, pode estar desconfortável. E pus um bocadinho mais quente. Aí ela começou a chorar ainda mais. Eu fiquei tão aflita. Eu basicamente pus assim a pontinha dos dedos e tirei, porque ela começou logo a chorar imenso, imenso, imenso. E eu assim, ai meu Deus, será que eu a queimei? Liguei à minha mãe. E ela, não queimaste nada, tu deste bem à miúda, fica tranquila. Lá vem a minha mãe, isto era um pai 8 da manhã, lá vem a minha mãe cá à casa porque eu estava aflita. Ai meu Deus, o que é que eu fiz à criança? Lá vem ela e diz: Oh filha, de certeza que isso não é nada. E eu assim: mas ela está vermelha. Ela estava vermelha de estar a chorar, de chorar que nem Pois. louca, não é? E ela assim, e olha para ela e diz: Ai meu Deus, ela está tão vermelha, se calhar queimaste mesmo. E eu não pânico, eu chamei-te aqui para me acalmar se tu estás a dizer que eu a queimei. Entretanto, ligamos à minha cunhada que é médica. E então ela assim foi, olha, fica tranquila, ela está a chorar porque não gosta de tomar banho e se calhar, portanto, obviamente são coisas na tua cabeça, não é? Ai, tens medo e obviamente não é, é uma coisa séria, mas estava tudo certo. Então isto foi assim mesmo, lá vem, pronto, é a imagem da minha mãe a vir para a minha casa de pijama com a minha aflição. Então pronto, acho que esta foi assim a minha peripécia mais recente, se calhar. E depois passou. Nós assustamos-nos muito e Sim, depois temos essas experiências e depois quando olhamos para trás pensamos, ah pá, sim, pô, que é isto? pronto, já passou, agora já está, aprendi. Sim, Mas foi a minha aflição na ai altura, não é? Eu acredito. sempre Na considero uma altura, pessoa relativamente calma, mas sim. aquilo foi a minha peripécia, é isso. Vamos passar aqui à primeira pergunta que eu tenho para fazer. Uma Uhum, pergunta que eu por acaso não sei, nunca te perguntei isto. uhum, Como é que a psicologia surgiu na tua vida? este, ok. esta paixão pela psicologia. E para além disso, como é que surgiu esta vontade de trabalhar as questões da maternidade? Porque tu não és só psicóloga, tu és especializada. Na área perinatal. Exatamente. Olha, eu lembro-me quando eu estava a fazer as escolhas. Eu sempre gostei da disciplina de psicologia, né? Mas eu tive a disciplina no ensino Uhum. médio e aquilo fazia muito sentido. E eu pensei, eu gosto
o meu dia a dia tem que ter sentido, ou seja, eu tenho que sentir um propósito, quase um sentido de missão nas coisas que eu faço, sabes? E eu gostava muito de pessoas, de comunicar e desta parte de ajudar, não é? De sentir que posso fazer alguma coisa Exato. pela vida de alguém. Então aquilo foi assim uma escolha tipo, olha, eu acho que isto é para mim, acho que isto é capaz de ser para mim, para a minha pessoa. Ah, a verdade é que eu acho, agora olho para trás, não é? E acho que não sabia assim tanto acerca da área. Continuo a achar que foi uma escolha acertada, mas pronto, foi assim um bocado. Pá, eu acho que isto é para mim, eu acho que vou conseguir fazer a diferença na vida das outras pessoas e acho que isto me vai realizar, porque posso estar com as pessoas, falar com elas e ter muita componente do estudo. Eu sempre fui, considero-me assim, uma pessoa que gosta de estudar, gosta de ler, de aprender e o psicólogo nunca para essa parte, está sempre a ler Sim, coisas e pronto, vai sempre consultando. Então eu acho que pronto, fez sentido para mim na altura. Depois, entretanto, passei por outras áreas, na altura em que comecei a trabalhar, fui sempre variando, agora gosto disto, agora gosto daquilo, mas nunca senti assim que estava muito integrada numa coisa em específico. Pronto. E entretanto, eu comecei a colaborar numa clínica, psicóloga, né? Mas comecei a colaborar numa clínica que estava muito voltada para a saúde da mulher, não é? E vou ter que falar sobre ela, não é? Porque ela foi assim, uma das impulsionadoras da área perinatal, mas eu conheci a Soraya Pires, que é uma fisioterapeuta do continente belga, e ela estava muito, ela é assim uma girl boss nestas coisas da maternidade. E então comecei a estar com ela, a falar sobre estas coisas, depois entretanto um, eu comecei a ficar curiosa, não é? Sobre, não era mãe na altura, comecei a ficar curiosa sobre isto é um mundo muito grande, não é? Isto é uma coisa, as transformações que acontecem na vida da mulher são tão complexas e aquilo é começou-me verdade. a intrigar e a pensar o que é que acontece na cabeça das mulheres, não é? Como é que esta gravidez acontece psicologicamente? Isso começou a deixar-me curiosa. E depois, pronto, decidi que, olha, vou começar a estudar sobre isto, comecei a fazer uma especialização avançada e pronto, e a partir daí foi sempre a fazer Apaixonaste. mais e mais e mais, e pronto, e adorei. E depois fui mãe. E eu que dizia que não queria ser mãe, eu nem pensar, não, a maternidade não é para mim. Depois deste rebuliço todo, pronto, veio a minha linda. E apaixonei-me ainda mais por esta área e pronto, e foi assim. Para quem não sabe, nós conhecemos em 2020, colaborámos num diário de gratidão, no meu projeto Velhas com Intenção. Por isso eu sei que tu também estás muito ligada ao mindfulness. Portanto, eu estou um bocadinho curiosa em relação à tua prática agora com as mães, se são essas algumas das ferramentas que também gostas de utilizar, sim, se gostas de incorporar esse tipo de prática também nas tuas consultas. Sim, sim, olha, nas consultas e nos trabalhos para casa, não é? Que eu, de vez em quando Sim, mando alguns trabalhos para casa entre consultas e esta prática é trabalho em consulta, mas depois para as mães também poderem integrar isto no dia a dia, porque às vezes é uma das formas que as mães têm no grande rebuliço, né, que é a maternidade, de pararem um bocadinho, só estarem, sabes, só exato, poderem pensar-se um bocadinho, é pensar sobre a isso. vida, pensar sobre o que estão a sentir, sobre que tipo de pensamentos é que lhes têm surgido. E às vezes é muito engraçado ver que chegam a conclusões interessantes, né, sobre elas e sobre o que é que a maternidade representa para elas, porque às vezes não há tempo para pensar, né? É tanta coisa a acontecer, é recuperar o corpo, é uma rotina completamente diferente, é conhecer a própria filha ou o próprio filho, então E é uma mesmo ferramenta elas muito próprias, interessante, né? tal e qual. Elas próprias agora como mães, não é? Exato, São quem é que são agora? Porque tal e muda qual. tudo, a nossa identidade muda Sim, completamente. sim. Portanto, acho que sim, acho que são ferramentas que eu gosto muito, por isso eu perguntei-te, porque sabes que Sim, eu pois tenho faz um muito fraquinho sentido. pelo mindfulness. Sim, faz todo o sentido. Acho que ligam bem estas ferramentas e acho que Sim, de certeza que te sim. tornas uma profissional mais completa por isto, porque não te... Ai, obrigada. Sim, é interessante. Eu acho que a tua ferramenta também vai um bocadinho neste sentido, não é? A questão de Sim, fazer de forma muito consciente, pensar muito consciente dia a dia, não é? Para que as coisas fluam sim, exato. de forma organizada. Então faz sentido, acho que é a tua cara.
E quanto assim aos temas que tu abordas em consulta, o que é mais difícil trabalhar em consulta? Só para eu perceber, mais difícil para mim, como psicóloga, ou normalmente para as pessoas? Um bocadinho dos dois, não é? Um bocadinho dos 2, mas estou aqui curiosa para ti, porque eu sei que tu abordas temas que nem sempre são fáceis de lidar. E como é que tu lidas com isso? Porque é muito Sim, complicado, tu também és uma pessoa, depois és psicóloga, mas também és uma pessoa, sim, não é? pois é. Sim, olha, uma das coisas que talvez seja mais difícil, há muitas coisas, mas na área da maternidade, acho que é particularmente difícil. Estou aqui a pensar em 2 temas. Um deles tem a ver com a culpa. A culpa é assim, uma coisa muito poderosa na vida das pessoas e principalmente das mães que se culpabilizam muito em relação a tudo o que acontece com os filhos. Na concepção delas, na, na mente delas, não é? São responsáveis por todas e qualquer circunstância que aconteça. E isso às vezes funciona assim, não é? Nós não conseguimos controlar tudo, todas as nossas circunstâncias desde o bebê. Então traz muita culpa e esta culpa é muito difícil de ultrapassar e de pensar e de gerir. Então isto é uma coisa difícil, não é? De ser trabalhada, difícil até mais para, para a pessoa, não é? E mesmo no processo terapêutico é uma coisa que é uma a ser ultrapassada. Um, Outra coisa que é difícil, não necessariamente para mim, mas acho que para as mães que eu acompanho, tem a ver com, às vezes, em diagnósticos de depressão pós-parto ou depressão perinatal, há muitos pensamentos que não são bem-vindos, não é? Nós não queremos pensar sobre aquelas coisas, nós não convidamos aquele tipo de pensamentos e há muitos que surgem que nos assustam, não é? Que são tipo, se vou ser mãe, estou a pensar este tipo de coisas, não é? E principalmente na depressão perinatal, às vezes há alguns sintomas, né, que têm a ver com o bebê, alguns pensamentos maus acerca do bebê. Né? E Sim, isto é pesado para a mãe que os pensa. Né? E aqui vem outra vez a culpa, claro não que é? Eu sim. estou a pensar isto, claro que aquilo vem de um diagnóstico, não é? De uma doença mental, mas isto traz um peso tão grande e é muito difícil para as mães verbalizarem isto, porque há uma construção tão romantizada da maternidade que depois de dizer estas coisas, pensá-las é horrível e dizê-las em voz alta é ainda mais difícil. Acredito que não Então, seja nada fácil para uma mãe, sim, ter este tipo de conversas contigo. sim, sim. E às vezes muito É, ambivalente, não é? Ali a dizer aquelas coisas e depois digo, mas eu amo o meu bebê, mas exato. Mas isso torna difícil depois também pedir essa ajuda. sim, pela vergonha também que isto traz, não é? Como é que eu, que acabei de ser mãe, tenho estes pensamentos sobre o meu bebê, quando as outras parecem todas felizes e contentes e super E apaixonadas toda a pelos gente à bebés, volta está a e eu adorar o assim, bebê e está tão feliz por mim e tão, sim, não é? E sim, como sim, é que eu sinto isto, não é? Acredito que sim, seja em muito relação à minha complicado. vida e em relação ao bebê. Sim, sim, Exato, claro. acredito que seja Eu acho muito que estes dois complicado. temas são assim aqueles um bocadinho mais duros, mas é tudo, pronto, é muito relativo, não é? É aquilo que pesa mais a cada um. Aí somos Claro, muito diferentes, não é? As mães também claro são que muito sim. diferentes. E como é que ser mãe da Olivia te tornou uma melhor profissional? Olha, melhor não sei, mas tornou-me um ser humano, se calhar com outra, uma perspectiva muito mais pessoal sobre a maternidade, né? Tenho aqui em primeira mão, a minha filha tem 3 meses e meio, portanto estou aqui no meu puerpério ainda, e hei de estar durante algum tempo, Sim, então isto deu-me talvez, eu já me sentia muito empática com as mães, não é? Sentia mesmo assim uma compreensão e uma compaixão para com as dores das mães, muito grande. Um, mas sinto que agora consigo perceber aquela dor em primeira mão, sabes? sim. E acho que nesse sentido me deu assim uma outra visão, uma visão com um cunho um bocadinho mais pessoal. E claro, sempre uma vocação também pessoal, não é? Que é eu quero ajudar como eu Se fui já tinhas a ajudada. certeza que gostavas Sim, disto, acho sim, que sim. agora tens mesmo a Agora foi certeza. assim, tipo, isto é mesmo para mim. Sim, Isto agora é mesmo para mim. Sim, sim. Foi assim a martelada final na minha decisão, mas completamente. É uma área que me apaixona e agora me apaixona ainda mais pela missão que eu sinto, sabes? sim, Mas acredito. é isso.
E o que é que tu não estavas à espera quando te tornaste mãe? O que acabou por acontecer? Eu não estava à espera. Olha, eu e o João falávamos muitas vezes sobre isto. Eu fazia muito esta preparação psicológica ao João. Portanto, eu estava sempre, Sim, olha, depois do pós-parto, com a saída da placenta, é normal que haja desequilíbrio hormonal e é normal que eu sinta isto, que eu pareça mais irritada, que eu pareça um bocado mais hostil, tens de ter alguma compreensão. Eu fiz-lhe a preparação fizeste, psicológica toda foi mesmo. e disse-lhe: se tu vires que eu estou assim, é porque isso quer dizer qualquer coisa e devemos procurar ajuda, mesmo que eu diga que não. Portanto, eu fiz isto Uau, tudo. isso é fantástico. Ele só me dizia: oh, Carmen, tu é assim, tu estás a antecipar o pior cenário possível, tu tens que ter alguma calma, porque não quer dizer que isso aconteça. Pode acontecer, mas pode não acontecer. Eu sei que, ele dizia: eu sei que tu vives muito esta realidade e que isto é uma coisa muito importante para ti. Mas efetivamente pode não acontecer, não é? Então isto era Exato. assim muito presente nas nossas preparações. Fizemos o resto da preparação, não é? Com os cuidados do bebê e tudo mais, mas Sim. isto nós falávamos muito em casa. Portanto, ele dizia: tu, calma, nós não sabemos ainda se isto vai acontecer ou não, não quer dizer que vais ficar com muita ansiedade. Assim fizeste a preparação física e psicológica. Tal e qual. Se ele levou assim uma esfrega grande, mas ainda bem. E correu super bem, não é? Tive aqui uma rede de suporte muito boa. Ah, Ah, isso é mas pronto. fundamental, sim. E o que é que não estavas à espera? O que é que eu não estava à espera? Eu acho que não estava à espera. Depois dessa ah, preparação toda? sim, sim. Eu não estava à espera que os baby blues fossem tão intensos. Eu achava que ia ser um bocadinho mais, pelo menos para mim, né, na minha experiência. Sim. Eu achei que ia ser assim uma coisa um bocadinho mais ligeira. E não foi. Eu cheguei a casa e aquilo foram assim uns dias de algum choro intenso. Sim, Eu já, olha, já tinha acredita alguns que eu percebo episódios. também. E Eu também já não na foi fácil. maternidade já tive alguns momentos de choro. Ah, não esperava também, portanto, isso foi um ponto, não é? Os veículos serem assim tão intensos. Não esperava também a sororidade que eu senti por parte das outras mães. Havia mães que com quem já não falava há algum tempo, até colegas de escola, e senti muito uma procura, ou seja, elas procuravam para dizer parabéns, se precisares de alguma coisa estou aqui, com certeza vai ser uma aventura muito boa, mas estou aqui se precisares de alguma coisa, então isso surpreendeu-me porque eu senti mesmo assim um aconchego muito grande e um colo muito Sim. grande por parte das outras mulheres, isso foi Mas isso é espetacular. muito bonito e sabes que isso também aconteceu comigo, portanto, eu acho que é uma coisa muito bonita que nós mães temos capacidade de fazer, não é só cuidar das outras pessoas, dos nossos filhos e da nossa família, mas pensarmos nas outras mães e criarmos aqui esta espécie de comunidade, é muito bonito, Sim, sim, sim. é E não me muito bonito. senti julgada, sabes? Foi mesmo de Sim, de pronto, carinho, olha, sim, acho que não sim, foi, exatamente, sim. Isso foi muito bom. julgamentos sentimos de outros sítios, mas isso É, acho que sim. também há muito julgamento para as mães. Sim, é verdade, é verdade. Então, e como é que tu encontras a harmonia na tua vida? Porque ter um bebé não é fácil, né? Todas nós sabemos disso. Ahm, mas como é que tu encontras aqui esta harmonia? Eu nem falo em equilíbrio, porque não sei se, pronto, já deves saber que eu odeio o equilíbrio, porque acho que o Sim, equilíbrio é uma exigência um bocadinho, quer dizer, temos que ser, equiparar tudo e às vezes claro. há fases da nossa vida em que nós não podemos ter tudo equilibrado. Nós temos que viver assim num desequilíbrio, mas um desequilíbrio harmonioso, que nos faça Uhum. sentido na nossa vida. Portanto, como é que tu encontras essa harmonia? Olha, eu acho que na minha rede de suporte, acho que foi assim foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Os avós da Olivia, os tios, o pai, não é? Todas estas pessoas são pessoas-chave para que eu possa encontrar essa harmonia, não é? Como tu Ai, dizes, não é sem um dúvida. equilíbrio, porque a maternidade então é um período muito intenso, quando o bebê é muito pequenino, portanto é uma pequena lapa, não é? E nós, Passa. um, mas foi na rede de suporte que eu encontrei esta harmonia e, por incrível que pareça, eu tive muito um exercício de. Eu procurei o trabalho para me voltar a sentir eu mesma. Claro que não foi Uhum. oficialmente, né? Porque nem sequer isso era uma hipótese possível, mas procurava de vez em quando ler coisas, ou houve uma altura em que me pediram
tenho pedido para fazer algumas palestras e algumas talks, então esse tipo de coisas eu aceito, não é? Quando é possível, não é? Quando a Olivia pode vir comigo. E isso tem-me feito sentir mais em harmonia comigo mesma e com a minha vida. Sim. Não sei se faz sentido isto. Faz muito sentido. Mesmo o projeto MAM também nasceu um bocadinho disto, que foi desta necessidade de. Eu não sou só mãe da Ema, eu sou uma pessoa que tem uma paixão por ajudar as pessoas a gerirem a sua vida, uma paixão que evoluiu para aqui, para a área das mães, quando fui mãe, e fez-me todo o sentido, porque era uma maneira de eu voltar a mim também. Uhum. Acho que é muito Foi isso mesmo. importante. É assim, se aquilo que nos dá, se nós temos uma vocação muito forte, se nós temos uma vontade muito forte, não há nada de errado em querer trabalhar Claro, quando se é claro. mãe, não é? Mesmo quando Sim, se é mãe sim. recente, estás a Sim, cuidar sim. da tua Aliás, filha, estás a tal e trabalhar, qual. estás a sentir-te bem contigo mesma, acho que está tudo certo Realizada. nisso. Eu também senti isso, também senti essa necessidade de manter aquilo que é a minha vocação Uhum. viva, porque grande parte de mim é isto, e então eu estar a negar-me isto por estar a tomar conta da minha filha também não fazia sentido para mim. Por muito Perdeste um pouco que bocadinho fosse. nesse papel, não é? Exato. Sim, sem dúvida. Acho que é uma questão de, lá está, harmonia. Uhum. Uhum. É Tal e perceber qual. que não vai ser ali um trabalho intenso de um dia inteiro a trabalhar neste assunto, nós vamos ter Uhum. que ter assim períodos curtos e adaptados àquilo que são as nossas possibilidades para equilibrar este papel de mãe, de mulher e de pessoa que quer trabalhar na sua Uhum. vocação, não é? Acho que Uhum. com um bocadinho de equilíbrio de tudo isto, Uhum. é possível e acho que faz todo o sentido. Eu, para mim, pelo menos, faz-me todo o sentido tu teres essa necessidade, porque eu também senti essa Sim. necessidade. E há mães que não sentem, que também não está Era nada isso mesmo que eu errado. ia Exato. dizer, que não há nada de errado. Há mães que se sentem muito realizadas. Criar um ser humano é um papel. É que nem diga Sim. tempo inteiro, porque não Ah, é tempo não. inteiro, é muito mais que tempo inteiro. Ah, sem Um trabalho a tempo dúvida. inteiro é das 9 às 5, não é? Nós não paramos, não Não. paramos. E Estamos é que sempre a mesmo maternar. quando paras, também não estás parada, porque nós estamos Tal aqui e a gravar o qual. podcast e de certeza que Estás a estamos a pensar em pensar Emma e nas eu estou a nossas pensar em filhas, ti. exatamente, o que é que elas estão a fazer, como é que elas estão, estão bem, estão mal. Sim. Ainda este fim de semana tive uma experiência também assim, estive numa coisa de realidade virtual com os óculos 360, com os fones, completamente fora da realidade, ali durante 10 minutos, e nesses 10 minutos pensei umas 10 ou 20 vezes: "Ai pá, e a Emma? E como é que está Tal eu?" e qual. Tal Porque e qual. faz parte, nós somos Sim, mães, portanto isso nunca vai sair de nós, não é? sim. Hum, mas é preciso viver com isso, né, também não também temos Claro. outras necessidades, para além da maternidade e pronto. E mesmo que essas necessidades não sejam trabalho, cuidar de nós e pensar naquilo que nos faz bem, que nos faz feliz, também é importante. E no nosso caso, o trabalho faz-nos feliz, portanto, temos Claro. que E, pensar e no sabes, trabalho. e se nós estamos assim, se nós nos sentimos realizadas com aquilo que estamos a fazer, independentemente do que for, não é? Até pode Sim, ser só com, por exemplo, trabalho doméstico, não é? Pode sim, deixar alguém muito realizado. hum, Tudo é válido, sabes? Isso faz com que, quando a mãe está realizada, feliz e serena, apesar das dificuldades, tudo isso tem também um impacto no bebê e na disponibilidade que a mãe tem para depois claro acolher, que sim, claro que sim. se calhar, estados menos positivos neste bebê, não é? Se calhar está mais chegado para acolher um choro. hum, Pronto, é, é tudo um bocadinho por aqui. Pronto, é a disponibilidade da mãe, como ela sempre acaba por interferir com o bem-estar também da relação entre a mãe e o bebê. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então e se tivesses 1 hora a mais no teu dia, o que é que tu fazias com ela? Olha, Sabes que eu gosto da gestão de tempo, então tive que inserir aqui uma pergunta de gestão de tempo. sim, eu fazia exercício físico, que
é o que eu não estou a conseguir. Tenho tempo de qualidade com a minha filha, tenho tempo de qualidade destinada à família em conjunto, tenho conseguido ter algum tempo destinado ao casal Sim. e às coisas do trabalho também, e alguns convívios familiares e socialização, tenho conseguido fazer isso tudo, mas falta-me só um bocadinho de exercício físico, mas eu vou conseguir. Ah, Eu claro tenho que sim, que claro que sim. Tu também conseguir. tens muito tempo para pensar nisso. Sim, sim, sim. Não que eu fosse uma pessoa. Pronto, eu sei porque é que isto ainda não encaixou, porque eu já não era uma pessoa que priorizava o exercício físico, então agora, pronto, à partida também é assim das coisas mais difíceis de encaixar. Mas é a minha missão, assim, para agora, para este ano. Agora, queria aproveitar que temos cá a doutora Carmen, para nos ajudar aqui também a falar sobre alguns temas relacionados com as mães, que eu acho que são muito importantes. E são temas que eu também falo no meu projeto, como a sobrecarga materna. Nem sempre é muito falada e acho que há pessoas que falam, mas também não sabem bem o que é. Porque ouve-se muito: "Ah, mas o meu marido ajuda". O ajudar já me deixa assim, a tremer Pois, por dentro, não é? também é uma coisa que me incomoda. E pronto, Sim. uma vez que temos cá, explica às pessoas, porque é Uhum. que os pais não ajudam. Não ajudam, porque quando nós ajudamos, pressupomos que a principal executora de tudo é da mãe. Portanto, a capacidade de cuidar do filho ou cuidar da casa é toda da mãe, se nós partimos do pressuposto que nós a estamos a ajudar, não é? E não é uma ajuda, nós fazemos parte de todas essas funções, todos de família, não é? Pai, mãe, independentemente de quem fizer parte da constituição familiar, a ajuda não é bem assim. O pai tem tantas funções, ou deve ter um papel tão ativo como o da mãe, não é? Se não mais em determinadas fases, porque, pronto, vamos imaginar que uma mãe até está aqui a recuperar-se fisicamente, o pai se calhar até fará outro tipo de funções que não faria antes, não é? Mas eu e a Inês trememos aqui um bocadinho, temos assim uma veia a saltar aqui do lado quando dizem ajudar, porque não nos ajuda, não é? É uma função que já é deles. Então, pronto, e às vezes o ajudar deixa-me assim desconfortável e há uma outra tendência que é diz-me o que é para fazer que eu faço, não é? Às Hum, vezes há muito isto, é, diz-me o que é para fazer que eu faço. Quer dizer, esta mãe, para além, ok, não faz, mas tem que pensar em tudo o que é suposto fazer. E se calhar, uhum, para aquela pessoa nem está habituada, sei lá, a lavar roupa, então tem que explicar como é que é suposto lavar roupa quando ela está a pensar em mil coisas ao mesmo tempo. exatamente. Então, não só o homem, não é? Ou, pronto, tradicionalmente, estamos aqui a falar do que é tradicional e até mais uma tendência assim mais machista, não é? Mas o homem é um executor, também continua a ser o cérebro de tudo. E isso às vezes é uma Sim. carga muito dura, porque é mental, é invisível, e depois há muito este argumento, não é? De que, mas eu fiz, mas eu ajudei, mas eu perguntei-te o que é que era Mas suposto das fazer. próprias mães, eu ouço isso das próprias mães também, a dizer: "Ah, então, mas o meu marido ajuda". Eu é que tenho que pensar, por exemplo, quando é que ela tem que tomar banho, quando é que tudo isso Uhum, é a mãe que pensa. Mas ele uhum. até me ajuda. Sim, mas Sim, sim. nem as mães às vezes se apercebem, que elas têm essa carga. É Sim. é que é Há mães que ficam muito confortáveis com essa carga. É difícil até partilhar, não é? As responsabilidades, seja por que motivo, não é? Às vezes é difícil partilhar porque eram funções que elas tinham antes e coisas que faziam antes e que as uhum. fazem sentir-se É uma normais, coisa não que é? eu Entre costumo aspas. falar também, que é pedir e aceitar ajuda, porque nem Sim, sempre é sim, fácil sim. aceitar ajuda, porque Às vezes, lavado exato. não é bem lavado, ou a comida não é bem feita. Quando às vezes temos que perceber que estamos numa Formas fase em que diferentes de fazer coisas. exatamente, E temos que delegar, não é? Temos que delegar, é mesmo que não seja a impossível forma como nós fazer tudo. fazemos. É, sim. E há muito, pronto, há estas duas tendências, não é? E a mãe, a resistência da mãe, quem às vezes pedir ajuda, aceitar ajuda, ajuda, pronto. Aceitar que as Sim, outras pessoas sim. façam as outras coisas. Eu Sim, aqui sim. ajuda, eu já nem estava a falar do pai, eu estava a falar Uhum. também da restante rede de apoio,
sim. porque é muito difícil às vezes para uma mãe aceitar ajuda, mesmo em coisas que não têm nada. Sim. E sabes que eu acho que isso também tem a ver um bocadinho com a ideia que a mulher tem dela mesma, não é? Se ela Uhum, assume para ela que aqueles papéis de cuidar da casa e fazer, cuidar dos filhos e pronto, dessas coisas todas, uhum. se ela assume que isso faz parte do papel dela, depois é muito difícil, não é? Pensar noutras formas de fazer as coisas, mesmo que seja muito difícil, que aquela mãe até esteja a sofrer com aquela carga toda. Porque aquilo é familiar, não é? Aquilo é conhecido, aquilo faz parte dela e da identidade dela. Acho que é um bocadinho por aí também que há alguma resistência. Sim, mas cada vez mais acho que devemos estar conscientes desta necessidade de Uhum. trabalhar um bocadinho isto, porque não há necessidade de Sim. estarmos sobrecarregadas desta maneira. Uhum. Não faz de nós melhores mães, querermos limpar a nossa casa de uma ponta à outra sem pedir ajuda a ninguém. Claro. E agora queria falar aqui um bocadinho, os sinais que devemos estar alerta, para pedirmos ajuda, porque há muito psicólogo no Instagram, as pessoas leem umas publicações motivacionais, respiram fundo, contam até 10 e acham que estão curadas e que não precisam de ajuda psicológica, nem precisam de nada. É eu Sim, sei que isso sim. é A uma coisa que terapia do também te Instagram. faz um bocadinho confusão. Faz-me porque às vezes pensa-se que há muitas pessoas que usam esta expressão de que eu vou ao ginásio e não preciso de terapia porque o ginásio é a minha terapia, ou Uhum. porque não sei o que é a minha terapia, ou esse tipo de expressão vai um bocadinho pronto, neste tema. Sim, Pronto, e às vezes pensa-se que portanto, é como se fossem pensos rápidos, não é? Então vou respirar fundo e vou aguentando isto mas sim, não é, nem essas coisas, nem o ginásio, nem o cabeleireiro são terapia, isto são só exemplos, não é? Mas claro. nem as publicações no Instagram, não é? Nem servem de diagnóstico, porque isso também acontece, não é? Às vezes, no sentido de esclarecer as pessoas, há publicações que dizem critérios de diagnóstico para isto, sejam atentos a isto. Isso não é diagnóstico, deve ser sempre avaliado. Claro que sim. Sinais de alerta, não é? Sim, Aquilo que exato. é red flags, campainhas a tocar. Eh, Olha, há algumas coisas, depende um bocadinho do período em que também está, mas de alguma forma, alterações no sono e na alimentação, se de repente passa a dormir imenso ou dormir muito pouco, não comer bem pode ser pouco ou pode ser muito, em forma de compulsão, por exemplo, pensamentos assim mais assustadores, não é? Como nós também já tínhamos falado no início, coisas que nos deixam assim um bocadinho abananadas, não é? Estamos a pensar ou em relação a nós, ou em relação ao bebê, em relação à gravidez, um cansaço extremo, dificuldades em tomar decisões ou em concentrarem-se. Claro que há algumas coisas aqui que são muito difíceis de perceber, porque a gravidez e o puerpério trazem, por exemplo, cansaço e alterações no sono, não Pois é? é isso. Então isto é tramado, É, mas quando é, eu digo sempre que as pessoas têm que estar atentas à intensidade, à duração e se interfere ou não com o funcionamento das pessoas. Ou seja, se elas deixam de funcionar minimamente porque não conseguem. Portanto, estes sintomas todos são muito intensos e isso interfere então com a funcionalidade da pessoa. Pensamentos insistentes, não é? Comportamentos atípicos, fora do normal, muita irritabilidade, muito choro, não é? Um choro compulsivo e constante, ou às vezes a apatia, a dificuldade em sentir alguma coisa, independentemente de serem coisas boas ou coisas menos boas, alguma dificuldade em ligar-se, por exemplo, ao bebê ou à própria gravidez, não é? O bebê dentro da barriga ainda. São assim algumas coisas que nós costumamos notar que são assim uhum. mais sinais de alerta. E às vezes em relação à ansiedade. Portanto, uma necessidade muito grande de planificar tudo e muita rigidez nesta planificação. Portanto, é impensável sair fora da rotina ao Uhum. domingo, por exemplo, em que até tem um almoço combinado com não sei quem, não podemos porque a rotina tem que ser assim, portanto, dificuldades no Sim, ajuste. principalmente com os bebés, eu sei que as mães adoram aquelas rotinas todas, portanto. E a Mas rotina é algumas, boa, a rotina é ok, sim, a rotina é até para ótima. elas se sentirem bem, não é? Para elas terem alguma previsibilidade naquela montanha russa toda, mas para o bebê, não, é? O bebê Claro que precisa sim. de rotinas. Mas, ou seja, fora da normalidade, não é? Quando às vezes não dá para ter uma rotina, isso Uhum. causa muito mal-estar e muito sofrimento psicológico. Então, isso também é um sinal assim de alerta. Muito bem. Para concluir, eu acho que é muito importante, as mães pedirem ajuda quando precisam. Acho que não faz, ninguém pior mãe
pedir ajuda quando realmente sente necessidade e não ter esta perspectiva também de estou a pedir ajuda pelo meu filho, ou estou a pedir ajuda para ser melhor mãe, eu estou a pedir ajuda porque sou um ser humano e uma pessoa que precisa de ajuda Tal e para qual, ela também. tal e qual, isso mesmo. É mesmo isso. Claro que nós sabemos que os bebés têm uma importância muito grande na Sim. vida das mães, mas é sobretudo elas, não é? Ahm, Só assim a minha última chega, se me deixares, que Ah, estás é à vontade. ah, cuidados ao longo os cuidados maternos. Portanto, enquanto o bebê está dentro da barriga da mãe, há um acompanhamento. Eu não sei se sentiste isto, mas há um Ai, senti muito. acompanhamento, Eu já sei o que é que vais dizer, tu ainda não acabaste. portanto, há um Depois nasce acompanhamento o muito. bebê e desaparece. Bem, eu já sabia, eu, pronto, eu tenho uma amiga que é obstetra e eu até já tinha Sim, feito esta pergunta, né, do ponto de vista teórico. Olha, mas nós sabemos quantas consultas pré-natais é que a mãe tem e quantas consultas de pós-parto é que ela tem. Ela, olha, estima-se que, pronto, isto é um dado, pá, sei lá, o triplo, não é? Tem o sim, triplo na gravidez. Da minha experiência pessoal, eu não sei se funciona sempre assim, mas da minha experiência pessoal, eu tive, portanto, a Olivia tem 3 meses e meio, eu tive uma consulta no público, do acompanhamento pós-parto. Estava tudo bem, não é? Então, tudo sim, certo, mas efetivamente o cuidado que existe com a saúde materna na gravidez é muito intenso, não é? E ainda bem, faz todo o sentido que seja claro assim, que sim, claro mas que sim. faria todo o sentido que houvesse aqui algum acompanhamento mais, não é? No pós-parto, no puerpério. Sim, e acho Um, que mesmo o pouco acompanhamento que há também é um acompanhamento muito ligado ao estado físico da mãe. sim, sim, E não acho que o estado psicológico é um bocadinho posto de parte. Podem até perguntar, não é? Mas olha, nem sempre perguntam e quando sim, perguntam também não é nada. sim, sim. Pronto, acho que não é um apoio. Sim, e sabes, isso é uma coisa que me preocupa, até no pré-natal, não há assim uma grande importância dada à saúde mental, no Sim, geral, mas é uma coisa que me preocupa porque os estudos dizem-nos que a maioria dos diagnósticos que são feitos no período do pós-parto, do puerpério, tem origem ou previamente à gravidez ou durante a gravidez. Se fizesse algumas perguntas à mãe, se administrassem algumas escalas de avaliação, eu acho que o suporte que seria dado depois no puerpério, se calhar era mais adequado. Se havia aqui um encaminhamento, se uhum, calhar. Mas pronto, é como tudo, temos que continuar a batalhar, não é? E a lutar por aquilo que nós idealizamos. E eu idealizo o futuro sim. onde a saúde mental tem um lugar importante, não é? Na saúde materna. Eu espero que sim. E eu também acho que isto desde a pandemia houve aqui um boom de redes sociais e muita psicologia, fala-se muito mais em saúde mental e eu acredito que isto seja um impulso para que também depois fora das redes Sim, sociais, na realidade, as coisas comecem a concretizar mais, porque acho que as pessoas já perceberam que nós não somos só carne e osso, nós também somos emoções e somos muitas outras coisas e temos que cuidar de nós muito além do físico, temos que cuidar de nós enquanto pessoas. E acho que o apoio psicológico é fundamental e não há vergonha nenhuma em pedir ajuda quando exatamente, se necessita, exatamente. porque é como, né? Se vamos ao médico porque temos um braço partido, porque é que não vamos ao médico quando Claro, precisamos, sim. né? Aliás, Da nossa saúde mental. eu acho que as pessoas nem têm noção, mas o período perinatal é o período onde há uma maior vulnerabilidade e suscetibilidade de alguém ficar sofrer com doença mental. Não é? É um dos períodos assim mais críticos. Se calhar se este dado, não é, fosse um bocadinho mais partilhado, não é, conhecimento geral, se calhar as coisas seriam diferentes. Mas eu acho que, pronto, eu não gosto de me queixar e depois sabes, ficar aqui não funciona, não corre bem. Eu tenho esta percepção, mas todos os dias tento que seja diferente. Né? E é um bocado por aí que também tenho o Instagram para divulgar estas Claro que informações e que elas sim. cheguem a Eu toda a acho gente. que enquanto não pararmos, enquanto continuarmos a insistir nisto, enquanto falarmos neste sistema, desta conversa, outras conversas que hajam, seja em que plataformas for, acho que tudo isto é importante para as pessoas se consciencializarem destas necessidades.
Portanto, tudo isto é positivo e eu acredito que daqui a uns anos isto vai ser totalmente diferente, Sim, que o apoio às mães vai ser muito maior daquilo espero que sim, que há hoje espero em que dia, sim. porque já noutras áreas se nota que há mais uma consciencialização, mesmo, por exemplo, em relação à violência obstétrica já se fala muito Hum, mais nisso, era uma coisa que nem se falava, sim. as pessoas nem pensavam nisso, pronto, é isto, o parto é Uhum, isto, e agora já não é bem sim, assim, as pessoas já tomam outra consciência, portanto eu acho que em relação à saúde mental as pessoas também vão começar a ter essa consciência maior. Acho que é uma questão de evolução e espero eu que, sim. que isto evolua muito Eu nos e tu, próximos eu e anos. tu. Quero agradecer, Carmen, por teres vindo aqui ao podcast e participar nesta conversa. Gostei muito de ter cá. Acho que foi uma conversa muito interessante sobre a maternidade e a saúde mental. Espero que regresses. Obrigada, eu também espero Sim. regressar e de certeza que nós vamos encontrar outros temas para Sim, falar. sim, sim. Gostei mesmo de estar aqui contigo. E assim termina mais um episódio do podcast da MAM. Espero que tenhas gostado. Tira uma fotografia, partilha nas redes sociais, conversa com outra mãe sobre este podcast. Ajuda-nos a chegar a mais pessoas e deixa-nos a tua peripécia de mãe nas redes sociais no perfil mam.pt. Obrigada e até à próxima!